Som. Bom dia. Bom dia, meus amados. Vamos ficar de pé. Essa manhã eu quero ler alguns versículos que essa semana martelaram no bom sentido, no meu coração, na minha mente. E eu creio que quando essas coisas acontecem, é porque tem que ser compartilhado, para que também o Espírito Santo possa estar falando com vocês, amém? Então eu queria começar lendo aqui um texto que está em Isaías 43, que diz assim, Isaías 43, verso 2. Nós vamos ler alguns versículos salpicados, bom ter vocês aqui. Verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Verso 5. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu quero dizer isso para você nessa manhã, fora do nosso Deus não há outro que possa salvar você ou a mim. Verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não importa como você entrou aqui nessa manhã, não importa o que você está carregando contigo, se é uma doença, se é uma enfermidade, se é uma tristeza, se é um desemprego, a palavra de Deus hoje está dizendo para você, agindo eu, quem impedirá? Não há outro Deus além do nosso Deus, não há outro Senhor, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Então que você possa levantar as suas mãos, e eu queria ouvir como um brado, dizendo, agindo eu, quem impedirá? Tem um outro versículo que diz, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém tentará, nem homem, nem mulher, nem o diabo, ninguém pode com o poder, com a autoridade do nome de Jesus. Então, creia que essa manhã é uma manhã de milagre, creia que essa manhã é uma manhã de resposta, creia que essa manhã é uma manhã de salvação, que essa manhã é uma manhã de restauração, de fortalecimento, porque agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Você pode dar uma aleluia, um glória a Deus, dar uma salva de palmas para o Senhor, porque só Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Louvado e engrandecido seja teu nome, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te dizemos que só tu és santo, santo, santo. Oh Deus, nós esperamos em Ti nessa manhã, Senhor. Sê conosco, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor. Quebra todas as fortalezas do inimigo, para que possamos encher o nosso coração de fé e receber mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, toma, Senhor, esse lugar. Toma o primeiro lugar em tudo. Seja bem-vindo, toma a direção desse louvor. Oh Deus, toma a direção da palavra, as orações, a comunhão com os santos, o abraço, aquilo que você veio receber aqui, que o Espírito Santo esteja te envolvendo nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Render a Ti adoração e derramar meu ser
é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Isso é uma boa oração para se fazer. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, oh, oh, yeah, yeah. Leva-me além, além dos pecados, das minhas limitações, Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção,
mais do teu poder. Mais que o teu poder. Mais que o teu poder. Aleluia. Mesmo que a gente não entenda certas situações, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Declare novamente: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não dá, sem Jesus não dá, 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 meu irmão, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Não
dá, sem Jesus não dá, não dá, nem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, 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 meu irmão, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Eu me alegro quando vejo você prosperar no amor e em todos os sentidos da vida. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz que devo te amar assim. Eu me alegro quando vejo você prosperar no amor e em todos os sentidos da vida. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz que devo te amar assim. Olha pro teu irmão e fala isso. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar. Em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar. Em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Fala pra ele assim, ó. Os problemas da vida eu sei que não vão separar-nos do amor de Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Os problemas da vida eu sei que não vão separar-nos do amor de Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar. Em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar. Em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. A palavra de Deus diz o seguinte: que nós somos conhecidos
não pela autoridade do nome de Jesus que está sobre as nossas vidas, não porque nós expulsamos demônios, não pelas nossas obras. Nós somos conhecidos como cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, pelo amor de Deus que está em nós. Se esse amor de Deus está em mim, se esse amor de Deus está em você, vamos fazer uma coisa essa manhã? Sai do teu lugar, vai abraçar aquele irmão que você já não vê há algum tempo. Declara alguma coisa do teu coração na vida dele. Amém? De repente ele está precisando ouvir uma palavra de consolo. De repente Deus até te usa para profetizar sobre a vida dele, você não sabe. Seja instrumento de Deus nas mãos dele, nas mãos dele, nas mãos dele. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. O amor é uma atitude. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Os problemas da vida eu sei que não vão separar-nos do amor de Cristo Jesus. Fala para ele. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Os problemas da vida eu sei que não vão separar-nos do amor de Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou dizer: meu irmão, eu amo você. E nisso sereis conhecidos como os meus discípulos, quando amares uns aos outros. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do teu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam um alimento
Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Aleluia. Eu queria cantar um louvor agora, porque é um louvor que ele vai te inspirar também, além dos que já foram cantados. Algo que nós queremos hoje fazer aqui nesse culto. Está aí já? Tinha preparado. Deus das causas impossíveis. Dá para levar? Deus das causas impossíveis. Eu venho numa expectativa que essa manhã milagres vão acontecer aqui neste lugar. Eu venho numa expectativa de milagres de cura. Vim no meu coração com essa expectativa de que esta manhã será uma manhã desses milagres que aos nossos olhos parece impossível. Dentre eles, a cura, que muitas vezes para a medicina se torna impossível. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá.
é o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirva ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempo de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirva ao Deus. Declare isso agora. Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempo de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Tua palavra me sustentará quando forças me faltar. Não importa o que vão dizer, pois a fé firma está no Deus, nas causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. no vale e o deserto, Enfrentarei e vencerei, e todos saberão que sirva ao Deus das causas impossíveis. Levante as suas mãos, comece a glorificar, porque aonde Jesus é glorificado, pela pessoa que é glorificado, Ele move as suas águas. Oh Senhor, nós cremos que Tu és o Deus das causas impossíveis, e que esta manhã nós vamos experimentar da Tua glória e do Teu poder neste lugar, porque os sinais acompanharão a todos os que crerem. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Levante a sua voz, levante a sua mão e glorifique. Jesus gosta de ser adorado, de ser reconhecido como o Senhor da tua vida. Xalabachandalabá, Dalabachandalabaricandalabás. Desta vez parece que é o fim.
O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá. É o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirva ao Deus. Não desista das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempo de aflição. Comigo estarás no vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Declare a tua palavra. Tua palavra me sustentará quando forças me faltar. Não importa o que vão dizer, pois minha fé firmada está no Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará no vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Olha, esta manhã vai ser um divisor de águas na vida de algumas pessoas aqui. Aquela pessoa que tem uma causa impossível, talvez uma enfermidade que você diz, meu Deus, talvez um problema que você diz, eu não sei mais o que fazer, uma situação que você diz, eu vou entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele pode fazer mais do que eu. Eu quero aquela coisa que realmente você já chegou ao entendimento que só Deus pode atuar. Porque tem que ser um milagre que você, quando você receber, você vai dizer assim, foi o Senhor. Não foi a minha capacidade, não foi a minha engenhosidade, não importa o caminho que vem, porque Jesus às vezes vem caminhando sobre as águas, e às vezes Ele vem caminhando sobre a terra, mas independente de como venha o milagre, você creia que foi Deus que providenciou. Se vai usar João, Antônio, Beltrano, não interessa. Se você precisa de um milagre, de uma causa que você diz assim, é impossível para mim, mas eu creio que é possível para Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar. Eu vou pedir pela minha esposa para que ela ore também. A primeira oração minha vai ser a seguinte: uma causa impossível que não seja doença, porque nós vamos orar agora por enfermidade. Olha o que eu estou te falando, escreva esse dia, porque pessoas voltarão para dar testemunho da cura. Hoje é um dia de cura aqui. Eu vou ministrar sobre cura, ainda não estou ministrando, vou pregar, vou ensinar. Você que vai receber a oração, vai ouvir depois a pregação para reter aquilo que Deus está fazendo nesse momento, porque às vezes num momento a gente tem fé, e quando sai daqui, às vezes
a pressão é tão grande que essa fé é roubada. E o que eu vou ensinar depois, na hora da pregação, é para que essa fé não seja roubada. Que fora desse ambiente você continue tendo a mesma fé, para que a cura continue acontecendo. Então, aquelas situações que não é a cura divina, que minha esposa que vai orar por cura divina, e diz assim: pastor, eu preciso de um milagre. Levante a sua mão assim, fica assim. Meu Deus e meu Pai, eu tenho proclamado aqui através do cântico, junto com a tua igreja, que tu és o Deus das causas impossíveis. E eu sei, Senhor, que esta é uma manhã especial. Desde ontem à noite tu tens me falado isso, que esta seria uma manhã especial. E eu quero pedir agora, Pai, que tu contemples essas mãos que estão levantadas agora. Há muitas causas impossíveis no coração dessas pessoas, Senhor, mas para ti tudo é possível. Tu és o Deus das causas impossíveis para nós. Por isso agora, Senhor, eu quero pedir que em nome de Jesus, a tua mão de amor, de misericórdia e de poder se direcione às mãos dessas pessoas que estão erguidas e traga agora uma resposta, uma saída, uma solução para a glória do teu nome. Eu declaro agora desfeito todo nó. Eu declaro agora toda solução chegando na vida dessas pessoas. Eu declaro agora quebrada toda a resistência do diabo, que muitas vezes criam problemas na nossa vida. Eu digo agora, retira-te em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, do lar, da vida, do trabalho, das finanças dessas pessoas também. Em nome de Jesus agora, eu libero uma palavra de autoridade dizendo: venha o reino de Deus e se estabeleça o milagre do Senhor, para a glória do Senhor, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Agora minha esposa vai orar pelas pessoas enfermas. Levante a sua mão. Senhor, tua palavra diz que nós temos que apresentar a ti tudo aquilo que nós necessitamos. E nós estamos aqui agora, Senhor, nesse momento de fé, apresentando a ti, Senhor, todas as pessoas que estão com alguma enfermidade, Pai. Sejam elas incuráveis para o homem ou não. Porque a tua palavra também diz que a última palavra é tua. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o Senhor dos senhores. Eu abri esse culto dizendo que, agindo eu, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? A tua palavra diz, Senhor, que tu já levaste na cruz toda a enfermidade, toda a doença, já está na cruz do madeiro. E eu declaro agora, em nome de Jesus, eu declaro agora que este homem que eu estou tocando aqui agora, esse câncer vai estar sendo extirpado dos seus rins, e ele receberá o milagre, porque tu és Deus, tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus Todo-Poderoso, e segundo a sua fé, porque ele já declarou que ele crê que pode ser curado, e ele vai estar sendo curado agora, pelo poder, no nome de Jesus. Todas as pessoas que estão com essa enfermidade, todo aquele que está com câncer, com tumores, seja dissipado agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda doença, eu te ordeno agora, você vai cair por terra. Em nome de Jesus, Satanás, todas essas doenças vão ser retiradas do corpo daquele que é do Senhor. Estes homens e mulheres são filhos do Senhor, são do Senhor, e tu não podes tocar. Eu agora reajo contra o inferno, eu me indigno contra essa doença, e dou uma ordem agora, pelo poder do nome de Jesus. Todas as pessoas que estão com câncer nessa manhã, todas essas células vão ser restauradas, revigoradas, todo o sangue passará pelo sangue de Jesus, e serão curados agora, pelo poder do nome de Jesus. As demais enfermidades, na coluna, no sangue, ó Deus, nos ovários, no útero, Pai, aonde tiver enfermidade agora, toca com as tuas mãos de poder e opera o milagre. Bote a mão na sua enfermidade se você puder. Se você não puder, coloque a mão no seu coração e creia que é o Senhor tocando na sua mão agora. O Senhor está tocando na sua mão agora, e você está sendo curado. Creia, receba, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, amém. Guarda no coração,
Não olha para o problema, olha para o Deus que está acima dele. Amém? Não fica olhando para o problema, olha para Jesus. Nele há resposta e solução. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado, equipe de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou encaixar aqui. As nossas crianças se encaminharão para as suas salas de aula, vão receber instrução na linguagem apropriada da idade. Eu aconselho você a dar uma olhadinha nas nossas salas, você vê como é que estão tudo caprichadinha, bonitinha, dos nossos filhos e netos. Né? Eu já não tenho filho assim nessa idade, mas tenho neto. E nem sei se está aí esta manhã. Eu queria identificar apenas para dar as boas-vindas. Quem nos está nos visitando pela primeira vez aqui esta manhã? Casal aí atrás, é um casal? Eu estou vendo ali, por favor. A senhora também, seja bem, fica de pé, querida. Seja bem-vinda. Desse lado aqui, fica de pé, por gentileza. Sejam bem-vindas, queridas, também um prazer. Aqui, olha, fica de pé, por favor. Amém. Sejam bem-vindos. Vocês sabem que tem que fazer a dança do passinho aqui na frente agora? Estou brincando. Isso é só para... Eu quero dizer, vocês são bem-vindos, que é uma alegria tê-los aqui conosco. Ali também, fica de pé aí, rapaz. E aí, que é isso? Por favor. Sejam bem-vindos também. E que você recebesse essas palmas como um gostoso abraço de toda a igreja. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Amém? Podem sentar. Obrigado, irmãos. Gente, nós temos rapidamente que fazer esse expediente antes de ouvirmos a palavra de Deus e participarmos da mesa do Senhor. Nós temos aniversariantes esta semana. A Duda, foi a Duda que fez aniversário? Está aí ela. Chama a Duda, porque a Duda é especial. Ela amanhã está voltando para Santa Catarina. Você sabe que o Eduardo e a Sandra, fica de pé aí, ó. Olha aí. Falaram conosco pelo vídeo naquele dia, né? Agora estão aqui, glória a Deus. Irmãos, são amados, irmãos amados, nós estamos morando lá em Florianópolis, e na verdade é uma parte da nossa família que está lá. Vem cá, Duda, vem o papai e a mamãe também com ela, para a gente fazer uma oração. Ninguém quer tirar uma foto para botar no Facebook? Que agora tudo é assim, né? Também a Júlia também fez aniversário? Olha só. Tá. Eu quero agradecer a Deus. Cadê o papai da Júlia aí? Chega aqui. Isso. Ok. Que beleza. Gente, como é bom criar os filhos na casa de Deus. Amém? Como é bom. Ontem a criançada estava aqui, nós botamos uma piscina portátil aí, os irmãos passaram o dia todo, almoçaram aqui na igreja, brincaram, botamos uma mesa de ping-pong, foi jóia. Eu tive aqui alguns momentos. Eu agradeço a Deus por esses irmãos amados, especialmente aqueles que estiveram ajudando aqui. Patrícia, ela está treinando para ser vovó, então é isso mesmo. Ok, vamos ficar de pé, vamos abençoar a vida dessas duas meninas, mocinhas já, né? Olha só, você acredita que essa menina tem 12 anos? A daqui, a de lá tem 10, né? Ok, Pai, muito obrigado. Poder juntos com a família, a nossa família, a família de Deus também, Senhor, unidos estarmos aqui. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida dessas duas meninas,
que celebram na tua casa o aniversário. Qualquer presente é limitar a tua grandeza, Senhor. Por isso, eu peço, contempla e concede-lhes o melhor que há no céu para elas. Nós oramos, entregamos em tuas mãos, guarda o seu caminhar, seus passos. Elas daqui a pouco estão entrando na adolescência, ó Deus, e, Senhor, precisará muito da tua instrução no espírito delas. Nós entregamos em tuas mãos e te agradecemos. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Parabéns. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Nós estamos com uma programação muito especial neste mês de abril, que para mim é um dia muito especial, que é o batismo. Dia 21, agora, deste mês, nós estaremos batizando as pessoas na água. Alguém pergunta assim, pastor, por que alguém que já foi de outra igreja, que foi batizado em criança, precisa ser batizado? Porque não é só a igreja católica que batiza criança não, irmãos. A igreja presbiteriana batiza criança, a igreja metodista batiza criança, a igreja anglicana batiza criança. Então, só para você saber, por que vocês não acham válido o batismo de criança? Porque a Bíblia nos ensina assim, Jesus quando nasceu, ele não foi batizado, ele foi levado pelos seus pais ao templo e apresentado. Era assim que se fazia, e como a Bíblia diz que Jesus é o nosso modelo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, diz assim, que nós devemos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Jesus. Jesus é o nosso padrão. E Jesus foi batizado já adulto. Lembra quando João Batista estava batizando lá e Jesus se aproximou? João Batista ainda disse, não, eu não sou digno, né? Nem que tire as suas sandálias, tu é que tens que me batizar. E Jesus disse assim, não, para que se cumpra a palavra, então se submeteu ao batismo adulto. O batismo é um ato de consciência. Por isso, pastor, e se uma criança morrer enquanto criança? Irmãos, já está a sentença na Bíblia. O reino dos céus é das crianças. Foi Jesus que disse. Ele disse que o reino dos céus pertence à criança. Então, se Jesus já deu essa sentença, e Ele é o Salvador, é o Senhor de todas as coisas, nós não temos que discutir. Então, por isso, o batismo é necessário. O batismo também é necessário, porque ele é um ato de arrependimento. Eu estou arrependido. Aí a Bíblia diz assim, mostra. Como é que eu posso mostrar que estou arrependido? Eu estou arrependido quando eu abandono os meus erros, os meus pecados, e começo a agir agora de forma diferente. E o batismo é o primeiro ato para essa ação diferente, porque a Bíblia diz que eu tenho que me batizar, então eu vou ser obediente a Deus, eu vou batizar. O batismo é uma aliança sua, não com a igreja de Nova Vida, o batismo é uma aliança sua com Deus. Algumas igrejas usam o batismo para fazer membresia, tudo bem, eu não tenho nada contra, mas eu quero dizer que o batismo não é para ser membro da igreja de Nova Vida, o batismo é para ser membro do corpo de Cristo, e ele é necessário porque ele é o testemunho público de que você entregou a sua vida a Jesus, amém? Então estou falando isso porque nós temos batismo agora, dia 21, e é uma oportunidade, você que já entregou a sua vida a Cristo, se batizar, e se você quiser fazer isso, você vai procurar o diácono Fernando, vem cá Fernando, por favor, esse diácono fofinho aqui, que é o beijoqueiro, é o gatonete, né? Isso tudo é brincadeira, irmãos, né? Fale com ele no final do culto, tá? Ele vai marcar a aula para esclarecer qualquer coisa sobre o batismo e te orientar, e no dia 21 à noite, né? No culto da noite, nós vamos ter aqui uma grande festa de batismo, é um domingo à noite, tá bom? Obrigado, Fernando. E trazer os convidados, seus familiares, você que vai se batizar. Ah, pastor, eu queria tanto que esse evangelho alcançasse as pessoas da minha família, gente que está sofrendo, gente que está afastada, gente que está triste. Olha, vamos lá no meu batismo. Você vai ser um veículo
de Deus para essas pessoas ouvirem a palavra e certamente será criado fé no coração delas pelo Espírito Santo, amém? Então fica aí o nosso convite. Também quero dizer que nós, no mês deste mês, nós temos no dia 25 o culto dos Eds, e vai ser um culto especial. O que é Ed, pastor? Homens em Deus. Dia 25 nós vamos ter esse culto, é uma quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Você, quem é homem aí, diga amém. Ô, glória! Tem gente com muita convicção aí. Não, os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis, então, né? E no dia 27 é das MEDs. Também quero dizer que no dia das MEDs, tem que fazer. Quem é mulher de Deus, diga amém. Esse é o problema da igreja em que as mulheres têm liberdade, né? Vocês nunca serão muçulmanos, isso eu tenho certeza. Porque aqui nesta igreja, mulher tem voz mesmo, a começar com a pastora. Então, gente, nós vamos estar fazendo esses cultos, e no dia 30 de maio, já no mês que vem, nós vamos ter um culto dos Eds também, muito legal, que faz um ano. Esses dois trabalhos, Eds e MEDs, um ano, e vai ser uma grande vitória. Eu vou falar muito mais sobre isso. Quero dizer também que nós vamos ter o Acampa Ed no mês de maio. É um acampamento dos homens aqui, vão chegar numa sexta-feira à noite, vai ter uma reunião, vão orar até mais tarde. Eu não sei como é que vai ser, as coisas vão ocorrer, mas a minha expectativa é de que haja um derramamento do Espírito Santo, como houve no Acampa Média aqui. Nós vamos orar até mais tarde, vamos dormir aqui na igreja, vamos amanhecer aqui na igreja, vamos amanhecer, tomar café, orar juntos pela manhã, receber uma palavra ministrada. Então, nós vamos ter sexta à noite e sábado durante o dia, até de tarde, ministração. E aqueles homens que dizem assim, pastor, eu estou precisando buscar Deus, minha vida está muito voltada para o mundo, eu estou muito carnal, preciso ser mais espiritual. O retiro é para isso. É entre aspas, um retiro de um dia, que nós temos chamado de Acampa Média, agora Acampa Ed, que nós ficamos aqui buscando ao Senhor. E pastor, vai ter almoço, ou vai ter uma janta, vai ter tudo isso. Nossa igreja é pequenininha, mas é abusada. Né? Pode sim, pastora, por favor. Célia, posso dar o testemunho? O que aconteceu? Nós tivemos aqui já alguns milagres, algumas coisas já aconteceram, mas eu quero destacar esse, só para edificar a igreja e fortalecer aí os homens. Nessa reunião que nós tivemos, nesse acampamento das mulheres, a Cristiane, filha da nossa irmã Célia, que às vezes traz aqui o louvor, ela colocou um propósito na oração, na batalha espiritual, porque ela estava com uma dívida do trabalho dela, do comércio dela, de 17 mil reais. Uma dívida que ela sabia que não devia isso, era uma dívida indevida, e ela colocou aqui no altar do Senhor, e essa dívida de 17 mil reais. E aí ela orou, profetizou, acreditou, batalhou, e quando foi agora, no domingo passado, ela me procurou, a dívida de 17 mil reais foi para 180 reais. É para dar glória a Deus mesmo. Então, foi uma coisa assim tremenda que aconteceu. E o alvará dela estava retido, ela não conseguia tirar o alvará, e muitas batalhas espirituais, e o alvará já saiu também depois dessas orações. Isso foi só uma coisinha que aconteceu, muitas outras coisas estão chegando para mim. Amém? Enquanto a igreja ora, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, eu não conheço nenhuma igreja que ore que não aconteça milagres. Toda igreja que eu conheço que acontece milagres, você vai ver, tem oração. E nós estamos motivando a você viver essa vida do reino.
porque nós vivemos num mundo contrário a tudo que é de Deus. E para manter essa fé viva e acesa, é preciso que você esteja envolvido profundamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então fica aí. Também quero dizer que eu estarei ausente durante 3 domingos. Domingo que vem eu estou pregando em Juiz de Fora, de manhã e à noite, já de um compromisso assumido desde o ano passado com o pastor Renato Corumbá. E estarei também embarcando para o Chile dia 16, visitando a nossa igreja no Chile. Vou estar lá durante 2 finais de semana, tem que ver como é que está o trabalho, como é que as coisas estão indo lá, e fui convidado, muito feliz, porque a igreja está entrando esse mês agora de maio, esse mês agora de abril, na televisão a cabo, lá eles entraram, e pediram muito que eu fosse, porque como fomos nós os grandes incentivadores daquela obra lá no Chile, e começar a fazer os primeiros programas, e eu fiquei feliz com isso. A igreja lá está caminhando bem. Pastor José Vidia, que é chileno, está, como sempre, muito animado, trabalhando lá na obra do Senhor. E a gente precisa definir algumas coisas ali. Também quero dizer que nós estamos firmes na campanha do outdoor, amém? Você tem até dia 15 para fazer essa oferta de amor. Deixa eu falar um pouquinho sobre dinheiro. O fundador da Nova Vida, o bispo Roberto McAllister, eu fui ordenado diretamente por ele há 32 anos atrás. Eu fui um dos pastores mais jovens ordenado por ele. Ele realmente tinha muita fé, porque eu não tenho coragem de ordenar um pastor tão jovem quanto eu fui. Porque o ministério pastoral, ele é muito pesado. E se você não tiver realmente um preparo, uma graça muito grande de Deus, você pode se perder na caminhada, diante de tantas coisas que você enfrenta. Porque cada vez que o irmão aqui fica doente, cada vez que o irmão está com problema, o pastor, irmãos, ele cuida das ovelhas. Pelo menos deveria ser assim. E ao cuidar da ovelha, ele tem que tirar carrapicho, ele tem que dar remédio, ele tem que dar comida boa, ele tem que levar as águas de descanso. Essa é a função do pastor. O pastor é chamado para isso. Só que isso tem as suas implicações, né? Os desgastes. Eu todos os dias estou orando aqui por situações que vão surgindo, problemas, enfermidades, que entram naquele livro de oração vermelho que você tem lá atrás e pode fazer o seu pedido de oração. Eu leio aquele livro, eu apresento a Deus, os problemas que vão chegando pelas lideranças, através dos grupos de afinidade, a gente vai orando também, os casados para sempre, que sempre são lutas e desafios. Então, é um fardo muito grande que o pastor leva. E, portanto, às vezes você não tendo experiência de vida no ministério pastoral e tendo que carregar todos esses problemas, você pode matar um homem. Essa que é a grande verdade. Mas o bispo Roberto me ordenou naquela ocasião. E ele falava uma coisa, que é o que eu quero falar aqui, que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Aliás, ele escreveu um livro sobre isso. Porque o dinheiro, ele leva algumas pessoas a matar. É verdade que eu estou falando? Você sabe que eu trabalhei durante 2 anos no tribunal do júri, e eu vi gente que matou, e eu conheço gente que mataria por dinheiro. O dinheiro leva as pessoas a se prostituírem, há pessoas que se prostituem por causa do dinheiro. Há pessoas que rompem relacionamentos por causa do dinheiro. Então o dinheiro, ele tem um poder incrível para abençoar. Também com o dinheiro você pode abençoar a vida de uma pessoa, abrir caminhos, num momento difícil você estender a mão a alguém que esteja precisando. O dinheiro, ele nas mãos certas se torna uma bênção, nas mãos erradas se torna uma desgraça. Então esse divisor aí, ele tem que ser controlado pelo Espírito.
Porque se o dinheiro serve como instrumento para o bem ou para o mal, o espírito de quem controla o dinheiro tem que estar orientado por coisas boas. Por isso, dinheiro é um assunto tremendamente espiritual. Quantos casamentos acabam por causa do dinheiro? Quantos relacionamentos de amizade, quantas sociedades a gente vê sendo destruída por causa de ambição desmedida? Então, se a gente for verificar, em termos sociais, o dinheiro está presente ali. Por isso, isso não pode ser tratado apenas como uma coisa corriqueira. E a Bíblia fala sobre isso, sobre uma forma de colher. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, porque eu quero que você entenda o espírito de ofertar e dizimar na casa de Deus. Isso não é invenção de nenhum pastor esperto, algum bispo esperto, disse, vou inventar isso aqui para ver se dá certo. Não é não. Segunda Coríntios 9, versículo 6. Todos comigo? Amém? 9, 6 diz assim: e isto afirma, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá. A minha pergunta é, Deus precisa do seu dinheiro, sim ou não? Não, Ele é dono de tudo. Mas o ato, a voluntariedade é que é apreciada por Deus. Porque de trás dessa voluntariedade, tem uma coisa chamada fé. Eu estou fazendo porque creio nas Escrituras. Eu estou obedecendo porque creio nas Escrituras. E você faz isso num ato de fé. Então, a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Mas não é porque Deus não vai pegar o teu dinheiro. É pelo espírito com que você está falando. Lembra que eu falei que dinheiro é um assunto altamente espiritual? E depois ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar, ok? Todos comigo? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus é capaz de te dar ampla suficiência. Eu estava ministrando essa semana na escola bíblica, na aula de fé, e eu falei assim, olha, durante anos, os primeiros anos do meu ministério, eu não entendia muito bem o que o bispo falava. Diz assim, olha, se você não tem um desafio, arranje. Os pastores. Puxa, mas não é tão bom você estar com tudo tranquilo? Mas ele dizia, não, você tem que ter desafio. Primeiro, quem não exercita a fé, não cresce na fé. Porque fé é igual músculo, só cresce se exercitada. Fé não é um estado mental, eu tenho fé. Fé é um crer que leva a ações. Diga glória a Deus. Então ele dizia, arranje um desafio porque pastor tem que ter fé. E a fé será movida pelos desafios que se apresentam. Se não tem desafio, não precisa usar fé. Se eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero, para que eu vou usar fé? Mas quando eu não tenho, eu digo, eu vou orar, eu vou ser fiel, eu vou praticar a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você a dizer que uma oferta generosa produzirá uma colheita abundante. Quero dizer a você que você tem que semear aquilo que Deus... O que não é para você usar, é para você semear. Guarde isso. Às vezes bate um dinheiro na minha mão e diz, vou fazer isso. Não, vou semear isso. Semeio aquilo para multiplicar, porque aquilo que o homem semear, isso colherá. Então, eu quero desafiar você a ser fiel, primeiro, nos dízimos, nas ofertas. Segundo lugar, quer sair de uma situação econômica ruim? Semeie com fé, dizendo, Deus é o meu provedor, eu vou fazer a minha parte. A parte dele, certamente, ele já fez. Amém? Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas.
Se você precisar de envelope, levante sua mão. Você que está participando da campanha do outdoor, não se esqueça, nós temos até dia 15 para fazer este pagamento, amém? Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Aleluia. Olha lá, ó. Tem envelope lá, precisando de envelope. Se você vai participar da campanha do outdoor, especifique, por favor, outdoor, porque isso vai para uma conta dedicada só a isso, amém? Aliás, quem já viu aquele outdoor lá no Largo do Bicão? Eu fui no fórum outro dia, acho que foi quarta-feira passada, eu fui no fórum, aí a moça que trabalha no fórum olhou assim, eu vi o senhor e a sua esposa, mas eu tinha me esquecido desse negócio do outdoor, né? Aí eu falei assim, aonde? No shopping? Ela disse, não, no outdoor. Aí eu falei, estou bonitinho pessoalmente? Vou lá na sua igreja. Ela mora aqui perto. E ficou de vir esta semana aqui na igreja, né? Então, a gente está chegando, cumprindo os propósitos. Estamos dizendo, nós estamos aqui, nós existimos. Amém? Preparou a sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pela oportunidade que temos de servir-te com os nossos dízimos e ofertas, e invocar a tua palavra sobre a nossa vida. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos contribuir segundo tiver proposto no coração, então é um ato que vem do nosso interior, não com tristeza, mas nem por necessidade, mas porque nós temos prazer de te servir e saber que a tua obra vai adiante. Senhor, mas eu quero também aproveitar e declarar que aquele que semeia pouco colhe, Senhor, mas aquele que semeia com fartura também com abundância colherá, porque tu és o Deus da provisão. Senhor, abre as janelas dos céus. Senhor, abre as janelas dos céus, em nome de Jesus. Nós não merecemos nada, mas foi porque Jesus disse, se nós pedíssemos crendo, não duvidasse no coração, seria feito. Abre portas de trabalho, abre portas de negócio, viabiliza, Senhor. Ó Deus, nós ouvimos o testemunho de alguém que inicialmente tinha uma baita de uma dívida, mas sabemos, Senhor, que a tua mão poderosa, a tua boa mão, Senhor, levou esta pessoa a não ter mais essa dívida imensa, porque tu és fiel, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui aos nossos diáconos, por favor, faça isso. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. O que houve? Ele está dizendo aqui que conseguiu, orou, nós oramos aqui, e ele conseguiu um emprego na multinacional de petróleo e gás, amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Você que já está esperando aí a palavra, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos.
Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Cadê o Gabriel? Aí. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam, fofocavam, criticavam, comentavam em seu coração: por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que vocês estão aí pensando nos vossos corações sobre estas coisas? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o quê? Para quê? Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Pai, ajuda-me a ministrar esta palavra. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti é letra morta, contigo é espírito vivificante. Em nome de Jesus, Espírito Santo, age agora. Amém. Um fato muito ignorado pelas pessoas que pedem oração para a cura é o fato da relação da doença e o pecado. E hoje eu quero falar sobre isso porque não há oração que consiga curar uma pessoa que não peça perdão verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Nós sabemos que a doença ela tem 2 fontes essenciais. E eu quero falar isso para você porque o que eu vou falar aqui vai mexer com você. Primeira coisa, sabemos que a fonte de doença é orgânica. Todos nós, quantos sabem aqui que vão morrer um dia? Levante a mão. Quantos sabem? E a gente sabe disso, por quê? Porque o nosso organismo, ele nasce, ele aflora, ele expande, ele cresce, e depois ele começa a decrescer. Então nós sabemos que há uma degeneração do corpo, né? Eu às vezes penso como eu estou degenerado, né? Vou para frente do espelho, vejo essa barriga aqui e digo: meu Deus, você acredita que eu pesava 56 quilos? Né? Parece até mentira de pastor, né? Mas esse era o meu peso. Agora eu olho lá e disse assim: realmente há uma degeneração acontecendo. Independente da sua idade, independente do que aconteça, todos nós estamos sujeitos a essa degeneração do corpo, porque nós nascemos, crescemos
e depois entramos numa curva de descer, né? Temos às vezes na nossa mente uma capacidade que o corpo já não responde mais. Então, sabemos que a doença também é originária do próprio corpo. Pastor, e por que assim? A Bíblia diz que foi por causa do pecado de Adão. O homem foi criado para viver eternamente com Deus. Mas por causa do pecado de Adão, a raça humana nasce com defeito de fabricação. O que é isso? Ele já nasce sabendo que tem um tempo de validade, por causa do pecado. Então a gente começa já a ver lá do início a relação entre pecado e doença, pecado e morte. Porque se o corpo começa a degenerar, é porque uma doença começa a cometê-lo. Tem gente que acaba a pilha, né? Sabe como é que é? Tem gente que... Escutei um telefone. Boa. Eu vou desligar o meu. Se você tiver o seu, por favor, desligue. Que eu tinha esquecido. Levei até um susto agora. Disse, olha o mau exemplo aí. Né? Então, desligue e ligue o seu celular com Deus agora. Então, nós sabemos que essa é um fato, que nós sofremos essa degeneração. A outra fonte de doença é a não orgânica pelo corpo em si. Muitas vezes a doença, ela entra por causa da nossa psique, de coisas que nós começamos a somatizar na nossa mente. Tanto é que há uma prova científica de que pessoas que são curadas e têm o seu restabelecimento melhor, e isso é a medicina que atesta, é quando a pessoa tem uma postura positiva diante da doença. A doença vem e não a derruba, a doença vem e encontra resistência dizendo, não, eu não vou ser levado por isso. Essa postura, os médicos têm dito que, estranhamente, a medicina, não para nós, mas para a medicina, o número de pessoas que ficam curadas ou que conseguem passar por um período de doença melhor, são aquelas pessoas que têm uma atitude na sua psique positiva. Eles dizem esse termo. E, na maioria das vezes, são pessoas que têm fé, que creem em Deus, que têm fé de que Deus pode operar um milagre. A fonte não orgânica, que é uma fonte psicossomática, o que é isso? É no interior do homem, algo que fica batendo. Às vezes a pessoa, tem gente que já tem uma predisposição mental para a doença, irmãos. Você fala um negócio, ela já começa a somatizar. Que é isso, que é aquilo, daqui a pouco ela não tem nada, mas ela abriu tanto a brecha que vai entrar alguma coisa. A Bíblia diz que aquilo que eu temo, me acontece. Quantos já leram isso na Bíblia? Aquilo que eu tenho medo, me acontece. Por que a Bíblia diz que aquilo que eu tenho medo, me acontece? Porque você começa a pensar naquilo. E na medida que eu começo a pensar naquilo que eu não quero, eu começo a abrir possibilidades de acontecimentos. Esse é o que da questão? A Bíblia acusa justamente isso, que a nossa psique, a nossa forma de pensar, abre portas para a doença. Ok? Então, uma coisa é eu ser acometido por uma doença, e outra coisa é eu começar a pensar. Eu conheço gente que quando a gente fala assim, fulano teve câncer, Deus, cruz credo. O que houve? Câncer é uma doença, não é uma sentença. Quem dá a sentença é Deus. Mas se você for incrédulo, você vai admitir aquilo como a única hipótese e não vai admitir que é possível Deus curar. Daí começa já o restabelecimento, a cura de uma pessoa. Então, primeiro você precisa saber isso. A maioria das doenças que afligem a humanidade não provém de uma fonte orgânica. Não sou eu que digo, não, são revistas científicas. Dizem que a maioria das doenças que acontecem nas pessoas começam com uma predisposição mental.
Interessante isso, né? Por que será? Porque a Bíblia também declara que a maioria dos males que existe é lançado por Satanás, na parte da psique. Eu não estou falando na parte orgânica. E é verdade, nós começamos a perceber que úlceras, problemas cardíacos, problemas de toda ordem, eles aumentam ou diminuem. Eu posso falar hoje aqui da minha sogra, ela não está presente, mas a minha sogra tem uma reação muito interessante. Você diz para ela assim, vamos medir a pressão. A pressão dela sobe na hora que você fala que vai medir. Porque já há uma predisposição mental de que aquilo possa acontecer. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. E daqui a pouco ela está alterada na pressão. A alma que começa a acumular tristeza, a alma que começa a acumular ressentimentos, a alma que começa a acumular medos, a alma que tem sentimentos de vingança, inveja, ódios, essa alma começa a produzir um ambiente para todo tipo de doença. Esta que é a grande verdade. Paulo, numa das suas epístolas, ensina que há uma relação entre pecado e doença. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Inclusive, hoje é a ceia, e esse capítulo é dedicado à ceia, e Paulo fala que na ceia é um lugar de cura, porque é um lugar de perdão. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, vem aqui comigo rapidamente, 1 Coríntios 11, 27. Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo escrevendo sobre a ceia do Senhor. Hoje nós estamos celebrando, o que estamos celebrando? A Páscoa, não é verdade? A Páscoa, pastor, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Todos os meses a gente comemora a Páscoa nesta igreja, que é a morte e a ressurreição de Cristo, amém? Não uma vez no ano, todos os meses a gente celebra este momento. Então diz aqui, 1 Coríntios 11, 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de que forma? Será o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem o quê? Que corpo que ele está falando aí? Não é o seu corpo. Discernir o corpo de Cristo quem é? O corpo de Cristo é a igreja. Diga, o corpo de Cristo, aqui na terra, hoje, é a igreja. Ele disse, você tem que discernir o corpo. Por quê? Porque está falando de relações interpessoais. Ele está falando que essas relações interpessoais, elas têm que ser discernidas. E se você for examinar isso aqui profundamente, a Bíblia diz que Deus não ouve a sua oração quando você está em litígio com seu irmão. Deus colocou a condição de ouvir a nossa oração diretamente ligada à nossa relação na horizontal com as pessoas. Então, em outras palavras, uma pessoa que está com o coração cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de condutas erradas, ela pode orar o tanto que quiser a Deus, porque se ela não acertar nesse plano, Deus não vai aceitar. Há um outro texto da Bíblia que diz que quando você chegar diante do altar do Senhor e tiver alguma coisa contra o irmão, vai lá primeiro, acerta suas diferenças com o teu irmão, e depois vem, oferece a sua oferenda a Deus, que no nosso caso é louvor e adoração. Então, Paulo afirma que, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir esse relacionamento, o corpo,
come e bebe juízo para... Vê que ele está falando aqui do discernimento do corpo, então está falando da relação dentro da igreja. Não está nem falando da relação fora da igreja, porque às vezes, fora da igreja nós temos problemas, até porque as pessoas não entendem a nossa fé. Eu conheço cristãos que são perseguidos no seu trabalho por causa da sua fé. Eu conheço chefes, e já vivi isso dentro da minha própria família, chefes que perseguiram familiares meus, porque eram crentes, e se posicionava em fé, quer ser melhor que todo mundo, é metido, é isso, não sei o quê, e aí acabava criando uma perseguição. Tudo bem, a Bíblia não está nem falando desse problema, está falando do corpo. Come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós o quê? Muitos fracos, e o quê? E não poucos dormem aqui, quer dizer que já estão mortos. Porque tem gente dentro da igreja, que vem à igreja e não pratica a palavra de Deus, morre. Quem ouve a palavra, irmãos, e não a pratica, Jesus disse, é como uma pessoa que edifica a sua vida sobre a areia. Quando vier as crises, não vai resistir. Porque o que faz você ficar forte em Deus é a prática da palavra. Diga glória a Deus. E é isso que ele está dizendo o seguinte: quem não discerne que o nosso relacionamento tem que estar bem, que nós não podemos guardar pecados, mágoas, e ele diz assim, por isso que estão doentes, por isso que estão fracos. Jesus, antes de curar o texto que eu estava lendo, o homem paralítico, ele estava dizendo que os pecados dele estavam perdoados. E alguém diz assim, esse cara veio aqui para curar os enfermos, perdoar, ele está pensando que é Deus? Pelo contrário, a Bíblia diz, perdoai os pecados uns. Então, isso não era só tarefa de Jesus perdoar pecado. No reino de Deus, na nova aliança, o perdão de pecados não é só uma questão de Deus perdoar os seus pecados. Somos nós nos perdoarmos mutuamente. Será que você pode dar um glória a Deus? Isso que Jesus estava dizendo aqui, agora também é entre nós. Eu não posso dizer que estou muito bem com Deus e muito mal com meu irmão. Não existe isso. Porque para estar bem com Deus, há um caso na Bíblia que a Bíblia diz do casal que vive a vida comum do casamento, se tiverem mal, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Edição moderna minha da Bíblia. Se consertem aí, depois falem comigo. É mais ou menos isso que Deus faz. Então, meus irmãos, Jesus antes de curar, perdoava pecados. Por quê? Porque o pecado, ele é um impedimento para a cura. A pessoa que está com a sua alma aberta ao pecado, quer porque essa pessoa tem relacionamentos na horizontal ruim, quer porque o seu coração está cheio de coisas ruins. Então, há um outro texto da Bíblia que mostra isso. Veja só, vem aqui comigo em João capítulo 5, versículo 14. Evangelho de João 5,14. Vem aqui comigo. É a mesma passagem. Veja só, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? Encontrou o paralítico aonde? Aonde? Ele disse, olha que já estás o quê? Não peques mais, para que não te suceda. Se você ler o versículo 13, diz assim, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele local. Você lembra a narrativa anterior, o sufoco, tal. E agora, ele encontra com o camarada curado, e ele faz a advertência, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras,
o pecado não tem que ficar se acumulando na nossa vida. Por isso que todos os dias você tem que fazer um autoexame, e mesmo que você não tenha consciência de um pecado, peça perdão a Deus, porque pecar é muito fácil. Verdade isso? Diga amém. Todos nós. Por isso que todos os dias você tem que chegar na presença de Deus, invocar o sangue de Jesus sobre a sua vida e dizer: Senhor, eu invoco este sangue que me lava, que me perdoa, porque eu sei que sou homem, por causa da minha natureza pecaminosa, propensa ao erro. Isso é fundamental. A pessoa que vai deixando acumular uma coisinha hoje, acumular uma coisinha. Pastor, diga outro tipo de pecado. Por exemplo, eu conheço uma verdade e Deus já revelou aquela verdade no meu coração, mas eu não pratico. Eu estou pecando, irmãos. Porque eu conheço a verdade, Deus já revelou isso dentro de mim, mas eu não assumo aquela posição que Deus está pedindo que eu assuma. Então, o pecado traz doença na alma. Eu quero transferir, dizer, esse homem era paralítico. A paralisia ataca também a nossa vida espiritual, porque o pecado nos paralisa. Quando você está vivendo uma vida de pecado, tudo começa a diminuir na sua vida. Olha, eu já estou esses anos todos no Evangelho e eu já vi algumas coisas acontecerem. Conheci gente firme, legal, abundante na casa do Senhor, vinha bem, de repente, abriu uma brecha e começou a praticar alguns pecados. Não, tudo bem, porque uma coisa é você cair no pecado hoje, e outra coisa é você acomodar o pecado à sua vida. Uma coisa é, eu num dia indisposto, um dia ruim, dou uma resposta ruim, faço alguma coisa que não deveria fazer, mas no outro dia eu reconheço, peço perdão e mudo. E outra coisa é eu continuar fazendo aquilo como parte da minha vida. Olha só, eu conheço gente que vinha bem e começou a fazer de algumas práticas de pecados na sua vida. Foram perdendo o brilho. Que brilho, pastor? A alegria do Espírito Santo, a alegria do primeiro amor. Foram perdendo aquele prazer em Deus. Começa a perder também graça, unção, autoridade espiritual. Porque quando o pecado começa a entrar, ele começa a minar tudo, irmãos. Então, a vida da pessoa começa a paralisar. Já não começa a acontecer aquilo que antes vinha acontecendo. Então, essa paralisia, por causa do pecado, ela é real. E há muitos paralíticos no meio da igreja. Gente que podia estar caminhando bem, gente que podia estar avançando bem, mas que não perceberam determinadas situações e acomodaram-se a elas e fizeram disso uma prática constante de pecado. Há muitos paralíticos que precisam ser libertos. Há pessoas nas mãos dos atormentadores. Olha só que Jesus fala sobre essa situação contínua de uma vida de pecado. Vem aqui comigo em Mateus capítulo 18, Jesus falando sobre isso. Mateus 18, 34. Vem aqui comigo. É a parábola do credor incompassivo. Só para você saber, essa parábola conta de um homem que tinha uma grande dívida com um rei, e ele vai se apresentar ao rei e diz assim: olha, devo, não nego, não sei como pagar, tem misericórdia de mim. E o rei vai e tem misericórdia, perdoa a dívida dele, vai em paz. Esse homem sai da presença do rei, encontra um conservo, um que devia a ele, e ele, encontrando esse que devia a ele, uma quantia bem irrisória em relação ao que ele devia ao rei, é implacável, chama o oficial de justiça, naquela época, né? O processo era mais sério, não é como hoje, o processo de hoje. E aí, o homem vai preso, e alguém vê aquilo, diz, mas aquele cara não foi que o rei perdoou aquela dívida toda que a gente ficou abismado, como é que o rei perdoou aquilo tudo?
Agora o cara está devendo uma mixaria, ele está levando o cara para a prisão. Aí vão e falam com o rei. E o rei chama, e é o versículo 34. Indignando-se o Senhor, o seu senhor, o entregou o quê? Aos verdugos, até que lhe pagasse o quê? Assim também, diga, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo o quê? Não perdoardes cada um a seu irmão. A pessoa que não libera perdão, que não pede perdão, que não sai de uma vida de pecado, ela começa a ficar na mão de atormentadores. E o que são os atormentadores? Atormentadores, irmãos, é porque Satanás, ele joga 1000 pensamentos ruins na nossa mente. Se você tiver uma formação boa, você cria uma resistência sobre isso. Mas se você estiver no erro, ele vai dizendo assim: tua oração contra mim não faz efeito, porque você está fazendo isso, fazendo aquilo outro, tu pensas assim e tal. Ele joga, ele não conhece o seu pensamento todo, porque ele não entra na sua cabeça, mas ele joga e começa a minar as suas forças. E você começa a ficar atormentado, só pensando naquilo, aflito por aquilo, angustiado por aquilo, e você fica na mão dos atormentadores, que são demônios, que ficam trabalhando a mente e o coração das pessoas. Há muitas pessoas vivendo atormentadas por causa disso. O único remédio capaz de curar a alma da pessoa chama-se perdão. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais o quê? Perdoado. Pastor, como é que uma pessoa sai da mão do atormentador? Pedindo perdão, perdoando. Tiago ensina que o perdão é a cura, e a cura fazem parte do mesmo processo. Pastor, onde é que está, que mostra que perdão e cura estão ligados? Vem aqui mais uma vez, outro texto de outro escritor na Bíblia, Tiago, capítulo 5, vem aqui comigo. Estou mostrando para você que isso é um princípio bíblico, que está em toda a Bíblia. Deus estabeleceu isso por princípio. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, 14. Eu já vou estar terminando. Tiago 5, 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Ah, tem doente, sim, pastor. Ok. E ele diz: chame os presbíteros da igreja. Talvez você não saiba, mas eu sou um presbítero com dom de pastor. Como tem presbítero com dom de evangelista. Então, o meu cargo na igreja é de presbítero. A nossa igreja ainda não tem, quem sabe no futuro possa ter, um bispo. Então, a hierarquia da igreja é bispo, presbítero, diácono, discípulo. Então, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E sabe o que vai acontecer? E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o quê? O levantará. Então Deus vai curá-lo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mais uma vez, relação doença e pecado. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para quê? Serdes curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. O confessar e o orar para ser curado. Irmãos, quando uma pessoa pede perdão, ouça o que eu vou falar agora, que é o desfecho de tudo que eu tenho para falar. Quando uma pessoa pede perdão,
e toma posse deste perdão. Porque não basta pedir perdão, precisa se sentir perdoado. Como é que eu me sinto perdoado? É quando eu não tenho máscara diante de Deus. É quando eu abro para Deus o que eu sou. Eu não sei se você já teve vergonha de confessar pecados diante de Deus. Eu já tive. Dizer assim, cara, já era para você estar melhor nessa área. Aí você, Senhor, me perdoa. Eu já tive vergonha de alguns pecados, que já não. Poxa, tô um crente cascudo, cara. Mas quando você vê, daqui a pouco você falha em alguma coisa. Uma resposta mal dada, uma crítica ferina, porque eu estou falando de pecado. Não fala pecado, a pessoa só pensa nos pecados sexuais. Não estou falando disso não, irmão. Estou falando desse, mas estou falando de tudo. Um pré-julgamento, uma mágoa que guarda no coração. E às vezes, a pessoa pede perdão, mas não se sente perdoada. Por quê, pastor? Porque ela não está convencida de que aquilo é pecado. Você só pede perdão e se sente perdoado quando você reconhece que aquilo é pecado e que Deus precisa te perdoar e que você precisa do perdão de Deus. Aí fecha. E sabe o que acontece? A partir desse momento, você pode fazer o que esse versículo na Bíblia diz, Marcos 11, 23, que eu vou ler para você. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por quê? Porque uma pessoa que está perdoada, que está lavada pelo sangue de Jesus, ela toma posse disso e declara com a maior autoridade, a autoridade de quem foi perdoado e a autoridade de quem tem um coração limpo pelo sangue de Jesus. Então, esta manhã que nós celebramos a mesa do Senhor, é uma manhã, em primeiro lugar, de autoexame. Segundo lugar, de perdão de pecados. E terceiro lugar, de cura do corpo e da alma. Nós vamos preparar agora, nós vamos servir a ceia. Você vai pegar os cálices, vai fechar os seus olhos e vai ficar na presença de Deus aguardando para participarmos juntos. Mas enquanto você aguarda, não fique olhando para o lado, para outra pessoa não. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu estou aqui. O que precisa na minha vida ser perdoado? O que precisa? O Espírito Santo vai te mostrar de pronto. Você vai ficar assustado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor.
pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirva ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirva ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Tua palavra me sustentará quando forças me faltar. Não importa o que vão dizer, pois minha fé firmada está no Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Pai maravilhoso, nós estamos celebrando, Senhor, a tua morte e ressurreição até que tu venhas. E a tua palavra diz, Senhor, que este é um momento de renovação de votos, de restauração, é um momento de reflexão, de perdão. Pai, eu quero pedir que o teu Espírito Santo mova-se entre nós e dentro de nós. E se houverem pessoas, Senhor, enfermas aqui, Senhor, que elas, como disse Jesus, sejam perdoadas os seus pecados, que elas sejam perdoadas, que elas se arrependam e sejam perdoadas, e que sejam curadas, ó Deus, porque o teu alvo é que nós sejamos curados para testemunhar do teu evangelho. Eu quero te agradecer porque eu sei que esta manhã milagres estão acontecendo aqui, desde o primeiro momento que nós começamos a te louvar, e já oramos pelos enfermos, nós cremos, ó Deus. Mas, Senhor, morrer todos nós vamos um dia. O que faz a diferença é o céu, Senhor. É a vida eterna.
Por isso, Senhor, coloca no coração dessas pessoas que, Senhor, o que está em jogo agora não é só a saúde desse tempo, mas, Senhor, é a saúde eterna, é a vida eterna. Traz, Senhor, essa compreensão, que haja, Senhor, corações rendidos a Ti, que haja corações rendidos a Ti, para Te seguir e Te servir eternamente. Pai, eu Te agradeço, obrigado pelo Teu corpo. A Tua palavra diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, e eu declaro agora que toda enfermidade já foi levada para a cruz do Calvário, sobre Jesus, e que nesta hora está sendo proclamado a cura total. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Comamos todos. Erga o seu cálice e diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz. Eu assumo sobre a minha vida este sangue, declarando que Ele me lava, que Ele me lavou e que Ele lavará de todos os pecados, porque o Teu sangue, Senhor, é sacrifício eterno. Muito obrigado, eu tomo posse, e se alguma coisa tenho que fazer, ó Deus, Espírito Santo me ajude a buscar pessoas, se for o caso, assumir novas posturas, me fortalece, porque eu saio daqui esta manhã, Senhor, curado, perdoado, para a glória do Teu santo nome. Que o povo de Deus diga amém. Bebamos todos em nome do Senhor. Se você tem algo a agradecer, dê um glória a Deus, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque só os vivos louvam a Deus, amém? Irmãos, nós temos o nosso almoço, e vamos almoçar agora. Aqui todo primeiro domingo é ceia, e todo primeiro domingo depois da ceia tem um almoço. Então aqueles que quiserem almoçar, há almoço aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que a paz do Senhor não saia do seu coração, que ao voltar para casa essa paz vá com você, e amanhã no seu trabalho essa paz esteja presente, que a alegria e o consolo do Espírito Santo esteja dentro de você, também para consolar outros que precisam. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o povo de Deus diga amém. Ok, só um minutinho. Só um minutinho. Para os que já estão acostumados a almoçar aqui, nós mudamos uma ordenzinha, nós estamos oferecendo o almoço já pronto na quentinha. Então, ou você almoça aqui, que é ideal para a comunhão, ou você leva, porque isso facilita o trabalho do pessoal da cozinha por causa do culto da noite, tá? Então, você vai receber na quentinha, mas você não precisa levar não. Você pode continuar almoçando aqui, é só uma questão de prática na cozinha. Obrigada. Bom dia a todos. Até logo mais, às 19 horas.